Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Prosperar. In loco na Feira Foco pelo segundo ano consecutivo. Tô com uma entrevistada aqui que é mais do que uma entrevistada, é uma amiga, na verdade, é a única treinadora oficial das minhas operações. Eu tô falando dela, Sara Sanches. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Alexandre. É um prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso. Hoje nós vamos bater um papo aqui, vamos falar de treinamento, de gestão, de equipe. E eu já quero começar assim. Quem é Sara Sanches? Bom, Sara Sanches, ela está aí há 18 anos no segmento. Uau! E tudo começou através de ver ali a necessidade também do segmento. Mas de entender, vendo através da minha vivência de balcão e de acompanhar, eu vi que o mercado necessitava. E começou não só em ver essa necessidade, mas por um propósito também, Alexandre. De ver que muitas pessoas querem ter um atendimento de excelência, muitos donos de óticas querem ter um atendimento de excelência, mas também às vezes ali no seu canto, na sua zona de conforto, ele não sabe por onde ir. E foi como eu comecei, e hoje a gente está aí dando treinamento, mentoria para os donos de óticas em como lidar, fazer todo o processo também de liderança e a gestão, né, de pessoas, que é um foco que eu tenho em todo o processo, né? Que legal. Que a Sara Sanches traz. Deixa eu entender um pouquinho aqui. A Sara, ela passou literalmente por todas as etapas, né? A gente tem a Sara lá trainee, ela tem ela como consultora, vendedora, gerente, gestora, supervisora, e depois implantando loja, dona da tua própria loja, e depois de pegar toda essa bagagem, ela decide entregar isso para o mercado de uma forma compactada. Mas a gente ainda enfrenta alguns problemas. Num bate-papo que nós tivemos, você fala, Alexandre, você acredita que com toda a minha bagagem eu ainda tenho dificuldade de implantar isso dentro de uma ótica que seria simples de implantar? E na maioria das vezes, o problema está na mentalidade do dono, ou não? Exatamente. E é o que eu bato muito forte, né? Porque quando você não tem uma mudança de mentalidade, você não consegue enxergar, eu até brinco, sabe como? Tá dentro da caixa. O dono de ótica, às vezes, ele está tão dentro da caixa, principalmente aquele dono de ótica que está no balcão. Então, ele não consegue enxergar em macro a ideia. Agora, quando ele sai da caixa, ele consegue enxergar muito além. Por exemplo, um teste simples, Alexandre, 20 minutos. Ele fica, sabe onde? Ali, na porta da loja, do lado de fora, observando o time dele atender. Ele vai ter tantos insights que ele não consegue nem... Você fala, como que eu nunca enxerguei isso? Porque como ele está sempre dentro, a visão dele é uma. Quando ele olha de fora, ele vê a visão totalmente diferente. Sim. Às vezes é um produto que às vezes ele está trabalhando, que ele consegue enxergar. Como o time está atendendo. Ele fala, nossa, cara, mas como que eu nunca observei que está atendendo dessa forma, está entregando, o cliente chegou querendo preço, não trabalhou a venda. Então, quando ele sai do lado de fora da caixa, ele consegue ver com outro olhar. Esse olhar que o dono, da maioria das vezes, não tem, é por realmente estar muito tempo no operacional ou por não conseguir... eu vejo que o dono de ótica, na maioria das vezes, ele tem uma paixão pelo operacional. Ou não, é porque realmente ele não consegue sair do operacional por uma questão de equipe. Qual que é a sua visão hoje nesse meio a meio ali do mercado? Eu acredito que isso seja 50-50, vamos colocar 50-50, porque tem realmente, de fato, alguns que eles gostam do balcão, eles gostam de estar ali no frente a frente com o cliente, realmente eles têm essa certa dificuldade de sair do balcão. Mas eles têm essa certa dificuldade pela questão da mentalidade, que ele acha que se ele não estiver ali, eu posso contar um caso mesmo de um cliente que eu tenho, que ele falava se ele não saísse do balcão, se ele saísse ali, não ia acontecer. Eu falo, olha, não precisa você estar no balcão, até porque você tem que ser estratégico. Como é que você faz estratégia? Você está o tempo todo dentro do balcão. E aí, quando eu trouxe essa mudança de mentalidade para esse cliente, Alexandre, treinei o time dele, realmente não tem necessidade. Hoje, a loja dela vende muito mais, teve um crescimento muito maior, porque ela saiu do operacional. Hoje, o time dela faz a mesma performance que ela acredita que só ela fazia, que só esse cliente fazia. Então, o resultado melhorou muito mais. Agora, tem gente que eles também têm essa dificuldade, né? Você tem gente que gosta,
E tem gente que tem essa dificuldade de sair do operacional, ou tem gente que já não gosta de estar no operacional. E às vezes também é interessante estar um pouco ali acompanhando o dia a dia, né? Então é 50-50. Você já trouxe a primeira dica, a primeira sugestão, que é para 20 minutinhos no dia e olha como é que está o atendimento. Fora essa dica, o que você sugere para o dono de ótica que se vê preso dentro desse cotidiano, dessa rotina exaustiva de gerir um negócio de dentro para fora? Qual que seria uma outra estratégia para o dono, para o lojista conseguir começar a se desprender, desmamar a loja dele e ele começar a ir realmente para o tático, para o estratégico, para o pensante? Liberdade geográfica, né? É o que todo mundo busca, né? Qualidade de vida, liberdade geográfica, isso é maravilhoso. É um time treinado, capacitado. Boa. E isso que tem que acontecer. Bacana. Até porque esse dono de ótica, ele tá o tempo todo dentro da loja, aí ele fala, não posso tirar férias. Né? É o que mais acontece. Sim. Eu não posso tirar férias. Se eu tiro férias, a loja não vende. Uhum. Então, uma dica é treinar o time, é capacitar o time, é confiar no time. Bacana. Porque às vezes ele fala assim, eu não vou porque o time não vai entregar. E outra coisa, frequência. Eu tô aqui o tempo todo verbalizando, meu time não vai entregar, meu time não vai entregar. Porque realmente, se ele não tiver treinado e capacitado, ele não vai entregar. Sem dúvida. Agora, a partir do momento que ele tá treinado, capacitado, e você deixa ali tudo organizado, estruturado, porque também tem o por trás, né? O Sim, burocrático. O claro. burocrático tem que estar organizado, tem que estar tudo de forma que realmente você sai e o negócio acontece. Eu vou te falar um caso, até, como você disse aí, toda a minha questão do segmento, eu venho de várias faces, né? Eu costumo dizer que eu conheço todas as faces do negócio. Então, desde salão de vendas, de gestão, de supervisionar equipes aí de 12 lojas, 80 colaboradores. Quando um gestor sai de férias, eu vejo muito falar assim, nossa, meu gestor vai sair de férias, eu tô até pensando no faturamento do mês que vem. Como assim? Como assim? Se o gestor sai de férias, a loja tem que rodar da mesma forma. Sim. O faturamento tem que acontecer, todo o processo de gestão mesmo, né? Por exemplo, fala assim, eu vou sair de férias, vou chegar, já tô até imaginando, tanto de pepino para resolver, Não. Por quê? Porque tem uma gestão estruturada. Independente se é o gestor A, se é o gestor B, tudo vai acontecer. Por quê? Porque está estruturado, está organizado. Então, isso é muito importante. Então, uma situação, como ter liberdade geográfica? Time capacitado, você faz isso muito bem, né? Com seus mentorados ali, de entender que ele precisa ter uma gestão do negócio eficiente, tudo tem que rodar certinho ali nos bastidores, né? Que o cliente não acompanha, você faz isso. Então, tem que estar rodando tudo certinho. Agora, tem que entender que a mentalidade também, ela tem que vir antes disso, porque muita gente tem medo de soltar a mão, né? Sim. Tem aquela famosa frase, ninguém solta a mão de ninguém. Beleza, mas tem que ter a confiança, tem que ter ali a reciprocidade, tem que ter o reconhecimento com o time. O time tem que estar na mesma sintonia do dono. E como é que faz isso? Tem que ter aquele reconhecimento. Desde as metas extraordinárias alcançáveis que foram batidas a pequenos feitos. Microconquistas. Sabe, às vezes até detalhes mesmo do dia a dia ali do salão de vendas, que acontece muito, o colaborador não tem o costume ali de fazer a conferência dos óculos, você tem que estar fazendo sempre na hora de entregar, o interessante é sempre fazer antes. Sim. E ele passa a fazer antes, e o cliente chega para fazer a entrega e já está tudo certo, que é o correto. Tá bom. Você fala, parabéns. Reconhecimento é muito importante. Então, é uma sequência de situações que precisam estar muito alinhadas. Fazendo isso, liberdade geográfica é garantida. Imagina que quem está nos assistindo são donos de lojas que sonham com isso que a gente está falando aqui, né? Você conhece bem a nossa realidade. Hoje eu tenho 2 operações que acontecem. Sim. E essas 2 operações não dependem de mim, né? Você sabe muito bem disso. Hoje o nosso ecossistema ele é todo playbookado, cada etapa, cada um sabe o que precisa ser feito, cada um consegue desenvolver a tua tarefa. Mas imagina que a grande maioria do mercado não é assim, a gente sabe da realidade. Mas qual que seria o primeiro, o segundo, o terceiro passo para que esse lojista que está nos assistindo agora, baseado na tua metodologia, né, que é o que você faz dentro dos nossos negócios? Para você que não sabe, a Sara, ela desenvolve, ela treina, capacita o nosso time. É uma das únicas pessoas, além de mim, que treina o meu time.
vai a minha sugestão para você, por ter vivido isso na pele, tá? A ideia desse conteúdo é realmente sugerir estratégias práticas para o nosso ouvinte, né, para quem está nos assistindo. Muito cuidado com quem você coloca para treinar o teu time. Exatamente. Muito cuidado em quem você confia o teu time. E eu sempre falo, a melhor pessoa para capacitar o teu time é você. É você líder, né? E eu faço isso. Quando entra um novo mentorado para ser assessorado por nós, por mim, pela equipe, a primeira pergunta é: vocês vão treinar meu time quando? Nunca. Eu não treino time. Eu capacito você, o dono, o gestor, né? Qual que seria, Sara, baseada naquilo que você faz, né? Eu vejo que você tem uma etapa de, primeiro você vai trabalhar a cabeça do gestor, depois você vai para o chão de fábrica mesmo ali para poder tentar mudar a mentalidade, depois você volta com feedback para o dono. Esse daqui não vai encaixar na tua equipe. Essa cultura aqui você não vai conseguir implantar por conta dessa mentalidade. Como é que seria essa atmosfera? Obviamente que não dá para a gente passar tudo aqui, mas como é que seria cada ponto ali para que esse dono de loja comece a sentir um pouquinho do que é essa liberdade geográfica, cara, hoje eu não vou para a loja, hoje eu vou ficar em casa, hoje eu não quero mexer com... Sabe? Como é que seria essas pequenas microações para ele ter um negócio minimamente autogerenciável? Você precisa ter um olhar de acompanhamento, né? Você faz ali todo o processo, você dá todo o passo a passo, mas tem que ter acompanhamento. E, sinceramente, aí que está o segredo. É o acompanhamento. Nós estamos vivendo isso, né? Exatamente. É fácil delargar? Delargar. Você fala muito isso. É muito fácil. Agora, o segredo é acompanhamento. Agora dá trabalho, né, Alexandre? Dá trabalho. Dá muito trabalho. E aí, como dá trabalho, você faz uma, duas vezes. Não aguento mais. Agora, você tem que fazer, tem até aquela história, você tem que fazer 21 vezes. Sim. De constância para virar... Ah, mas eu não confio muito nisso daí, não. Hábito. Tem 15 anos de casamento com a minha esposa e eu te garanto que ela falou mais de 21 vezes da toalha em cima da cama. Ou seja, vai ter que falar mais de 21 sempre. Algumas coisas... É porque nós tratamos um colaborador, e eu preciso ser sincero, né? Sim. Nós tratamos um colaborador que ganha 3, 4, 5 mil reais como uma mentalidade de CEO. E não, essa pessoa ela precisa de comando. A realidade é essa. Ela não é uma pessoa que vai pensar por si só. Não. Ela tem um comando e um acompanhamento, né? Uma devolutiva. Agora não. Sara, olha, a partir de hoje eu preciso que todas as conferências sejam feitas na segunda-feira. Beleza, vira as costas daqui um mês. E aí, como é que tá as conferências na segunda? Ah, sabe por quê? Na semana passada acabou a energia e sempre vai ter um porquê. Sim. Você fala muito disso nos treinamentos. Como que eu faço esse acompanhamento para ter resultado, então? Tem que cobrar e tem que validar. Então, por exemplo, você pede ali para ser feita uma taxa de conversão, né? Uma anotação de taxa de conversão. Sabe o que é isso? O cliente que entra, o cliente que deixa de entrar. E aí, você pede para que te passe essa taxa de conversão, esse resultado, toda segunda-feira, pela manhã, ou todo sábado, no final do expediente, né, da semana. E aí, passa domingo, passa segunda, passa terça e você não cobrou. Isso que você levou de demanda. Aí, na próxima semana, não te encaminha novamente. Por quê? Porque você não cobrou. Vou fazer não. Já me pediu para poder fazer, eu fiz. Não pediu o resultado. Aí agora, por que eu vou continuar fazendo? Não vão pedir? Então, temos que ser consistentes quando nós pedimos demandas. Quando eu peço uma demanda, ai, Sara, mas eu tenho que ser chata e ficar ali falando assim, sim. Líder é chato. Líder é chato. Líder bonzinho, inclusive, ele não consegue resultado. Verdade. Claro, eu não estou dizendo para ser carrasco, para ser a pessoa, ai, se é o número 1, se é o número 2, colaborador 3, colaborador 4. Não, porque a gente tem que ter uma liderança humanizada. Tá bom. Agora, tem que cobrar. Ó, ficou muito bom que você fez aqui a demanda, só que aqui ainda não precisa ainda melhorar alguma coisa. Próxima semana você espera que tenha feito a mudança que foi pedida. Agora, aí você não, ainda não fez. E eu preciso que isso seja feito. Legal. Aí eu te digo mais, Alexandre, são aí, né, 11, 18 anos de trajetória. Aí as pessoas falam assim, olha, como que a Sara é vista no mercado, né? Na minha trajetória aí de liderança, de líder, de coordenar a operação de 80 colaboradores. A Sara é chata, mas eu adoro a Sara. Porque eu aprendi muito com a Sara. Então, não perco em nada. Até porque eu também
Não tô para agradar ninguém, só que eu tô para fazer acontecer. E para fazer acontecer, eu consigo fazer acontecer sendo humanizada. Só que tem que ter constância, tem que estar ali o tempo todo, lembrando o colaborador. Porque a sua mente, a minha mente como líder, Alexandre, é uma. A mente do meu colaborador é outra. Aí, se eu ficar aqui pensando que ele está pensando como eu estou pensando, não vai acontecer. Verdade. Então, e na hora de demandas também tem que ser muito claro e objetivo na hora de passar demandas. Olha, quero que a partir de hoje você pega esses óculos que você acabou de fechar e coloca aqui nessa gaveta, que é a gaveta de você colocar os óculos. Beleza, eu quero que você coloque aqui nessa gaveta, depois que você coloca a ordem de serviço na boleta, pegue o óculos que você vendeu, coloque em um estojo, né? Porque na logística pode acontecer dele quebrar se ele não estiver dentro do estojo. Então tem que ser demandas muito bem feitas, com riqueza de detalhes. Você acredita que o ótico erra no básico? Sempre. Sempre. Por quê? É o básico. E eu até aprendi algo novo hoje, né? Que na verdade não existe óbvio. Porque eu posso ter uma situação que eu posso transformá-la de uma forma e se eu te der essa mesma situação, você pode fazê-la de outra forma completamente diferente. Então existe óbvio. E por que peca no básico? Porque ele sabe fazer, porque hoje a gente tem muitos donos de óticas que estão há muitos anos no segmento. Eu sei fazer, pronto, né? Então não preciso de mais. E às vezes ele vê o consultor que está ali, que não está fazendo o básico e deixa passar. Aí começa, né, às vezes ter ali os problemas de devolução, o cliente que não está adaptando, às vezes é uma medida que está fazendo errado. Isso eu estou falando de pequenos detalhes. Mas às vezes ali na demonstração do produto. Então é aquele basiquinho, sabe? Que faz toda a diferença. Sara, mas o dono de ótica, e talvez seja a realidade de quem está assistindo agora, ele não tem culpa. Ele sempre terceiriza a culpa para a mão de obra, porque tá difícil de achar pessoas qualificadas, porque eu prefiro ficar com esse mais ou menos do que não ter ninguém. O dono de ótica, ele nunca tem culpa. Você já percebeu que, mesmo errando no básico, a culpa é do mercado, é do cliente que quer sempre preço, o responsável disso daí é porque, Alexandre, não tem mais gente que quer trabalhar não, é isso daí mesmo o mercado. Por que essa realidade está se tornando realidade de tantas óticas independentes que tem pelo Brasil? Isso é até um pouco, vamos ser polêmicos aqui, né? Essa é a ideia. A ideia é uma polêmica aqui, né, Alexandre? O que acontece? A gente tem que realmente parar de terceirizar. E, de fato, assumir a nossa responsabilidade como líderes e gestores do nosso negócio. Entende? Parar de terceirizar. Eu tenho uma palavrinha, eu falei ela agora há pouco, inclusive, sobre ignorância. Tem hora que se torna uma ignorância em você, porque nós somos passíveis. Outra coisa, Alexandre, nós não somos bons em tudo. A gente sempre muito bom em algo. Por exemplo, um bom dono do negócio, ele pode ser um excelente vendedor ali, mas às vezes ele tem uma certa dificuldade no burocrático, tá tudo bem, terceiriza. Mas a gente tem que ter esse olhar, e parar de terceirizar. Se você não tá conseguindo contratar, você tá contratando, beleza, então Tramontina, corte rápido. Contrata outra pessoa, não está conseguindo, terceiriza. Verdade. Contrata um RH, terceiriza, você fala muito disso. Agora, não fica lá jogando o consultor, não, até porque, se o consultor não está desempenhando, quem que é o líder? Principalmente óticas pequenas, que às vezes não tem nenhum gestor. Que o gestor é o próprio diretor, né, o CEO, o dono. Então, quem que é o responsável? É o colaborador? De forma nenhuma. É o dono de ótica. Infelizmente, essa responsabilidade é sua. Frase de outdoor que todo mercado óptico precisa ler. Ou uma mensagem para esse mercado. Bom, eu já estou no segmento há bastante tempo. Eu conheço várias pessoas que estão no segmento há muito tempo. Donos de ótica, tem óticas há muitos anos. Agora, a gente tem que entender que o mercado mudou. E precisa acompanhar. O atendimento óptico, técnico em óptico, tá? De 3 anos atrás ele era um, hoje ele é outro. E precisa mudar a mentalidade. Uma chavinha tem que virar. Legal. E isso ele entra em todas as faces do negócio. Então o que eu deixo hoje para o segmento tem que sair da zona de conforto, precisa ter uma mudança de mentalidade para vir o novo, para se atualizarem, né? Hoje o dono de ótica ele tem que mudar isso. O visagismo está aí com força total.
Vamos colocar aí, quantas pessoas usam visagismo? Verdade. Pouquíssimas pessoas. Verdade. E o mercado, e outra coisa, eu gosto muito de abordar o visagismo até numa pegada muito legal. Eu adoro, tem aí nossas, né, pioneiras aí no segmento do visagismo. O visagismo, ele, na minha visão, tá? De vendas, de balcão ali, de treinamento, ele não é só apenas a peça correta, e isso todo mundo traz muito bem, mas você vender mais de uma peça para um cliente. Agora, quem que tem que despertar isso no cliente? Sou eu, consultor, dono, que tem que levar isso para o meu consultor. Agora, se ele não leva isso, ele não busca tendência, ele não busca buscar novidades. Nós estamos aqui na Foco, que é uma feira que traz muita tendência, inovação. Se ele não está acompanhando isso, ele vai ficar para trás. O que você achou da feira? Você veio na primeira edição? Eu vim na primeira edição. O que você está achando dessa edição, da segunda edição? O que você viu como novidade? E já faz o convite para quem ainda não teve a oportunidade de participar. A gente ainda tem amanhã, tem depois. Tem sábado. Bom, eu faço o convite para que venham. Né? Tragam o time, tragam gestores. Imagina você ter um atendimento ali no balcão e poder falar, você sabia que verde é a cor do ano? Eu acabei de ver essa peça que eu estou te demonstrando, né? O gestor, o colaborador falando com o atendimento ali do cliente. Eu acabei de ver na feira. Legal. Eu estava na feira. O que gera isso? Quando um consultor ali, ele faz isso com o cliente. Então, eu tenho que entender que aqui é inovação, aqui é tendência, aqui é tudo que tem de mais tecnológico no mercado. Gente, eu não consigo ir, às vezes, uma biótica, que é a maior hoje do mundo. Você está na Foco. Aqui tem tudo isso. Tudo Legal. isso. E onde? Principalmente o pessoal aqui do Centro-Oeste, estado de Goiás, está aqui do lado. Do lado de casa. Do lado. Legal. Então venham. Venham que vocês vão sair, fazer network. Tem que sair da zona de conforto, todo mundo dentro de uma caixinha. Gente, vamos sair da caixinha. Bacana. Vamos, ó, expandir os horizontes. Indicação de livro ou filme para o nosso mercado que o dono de ótica tem que ler. Os livros de vendas, eles são muito bons. Livros que trazem ali pegadas de vendas. Agora, o que eu vejo mais é realmente a questão da mentalidade. O livro hoje, posso indicar o seu livro, que tá fantástico, gente. O último livro, né? Além das Lentes. A Lei das Lentes. Tá fantástico o livro. É um livro que eu aconselho que todo mundo lê. Tá Que aí. vai fazer isso aqui. Conversamos com ela hoje. Sarinha, como é que eu te encontro nas redes sociais? Se eu quero contratar a tua assessoria, já que o Alexandre está endossando, você treina a equipe do Alexandre, eu quero que você treine a minha equipe também. Como é que eu encontro você nas redes? Bom, Instagram, a Sara Sanches. Muita dica, viu? A gente leva um conteúdo muito legal no Instagram. Sobre liderança, sobre pessoas, sobre essa questão da mudança da mentalidade mesmo, que é muito importante. Então, vocês podem me seguir lá, tem muita dica. Tem também, né, no treinamento. Pode treinar o seu time, mudar a mentalidade. E lá vocês vão ver muito conteúdo de valor. Garanto, pode seguir. Sara Sanches, se você acompanhou até aqui, você não vai sair desse vídeo antes de você assinar esse canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo e compartilhar ele com 3 pessoas que precisam ter acesso a esse treinamento que a gente acabou de te apresentar. Sara, obrigado. Até o nosso próximo encontro. Tchau!